Olá, sejam muito bem-vindos ao Acorda pra Vida. Eu sou Vivian Kerlakian Fakuri e hoje eu vou falar como o nosso inimigo age. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e procurem ensinar o que vocês estão aprendendo para outras pessoas. A gente vive uma vida que a gente meio que esquece que a gente tem um espírito. É muito normal a gente esquecer que a gente está aqui, que existe todo o mundo espiritual. Só que a verdade é que ele existe. E você só tem dois lados dessa guerra que você está, porque você está numa guerra. Ou você está do lado de Deus, ou você está do lado do diabo. Mas hoje eu vou focar só no nosso inimigo. Eu acho muito importante a gente falar sobre ele. 1 Pedro 5,8 diz: estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge procurando alguém para devorar. É lógico que a gente não gosta de ficar pensando no diabo por ele ser quem ele é. Deus é infinitamente mais poderoso do que o diabo. E Deus está a nosso favor e não a favor do diabo. Então isso é uma coisa que você pode ficar mais tranquilo. Mas por que eu acho importante a gente falar sobre isso? Porque o diabo, ele é um ser espiritual que é extremamente sutil no jeito de agir. E se você não ficar extremamente atento, você vai acabar caindo no que ele quer que você faça. João 10,10 diz que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. Ou seja, não tem nada mais mentiroso do que aquele ditado que diz que de boas intenções o inferno está cheio. Não, isso é mentira. O inferno está absolutamente vazio de boas intenções. O diabo ele vem para matar, para roubar, para destruir, ele quer tudo de pior para você. Saiba, você tem um inimigo que é assim. Ele quer tudo de mal e ele é totalmente terrível. Ele não tem um lado bom. Mas vamos lá, eu vou para os exemplos práticos de como o diabo age. Vamos dizer assim, pensa num casal que os dois são cristãos, então eles nasceram em famílias cristãs, eles cresceram em escolas cristãs e eles foram cristãos a vida inteira, eles se conheceram, se apaixonaram, se casaram virgens, tudo certinho na vida deles. Daí um belo dia, o cara pega e arranja uma amante. E daí você se pergunta, mas como assim que esse cara arranjou uma amante? Da onde? O cara, ele teve a vida inteira, uma vida super certinha, ele sabe o que é certo e o que é errado, ele conhece super a Bíblia. Como que um negócio desse acontece? Eu vou te dar mais ou menos um exemplo de como uma coisa dessas poderia acontecer. O diabo não vai colocar uma mulher super sensual, vestida com uma mini saia, uma micro saia, falando de uma maneira muito sensual. Não, não é assim que o diabo age. Ele vai colocar na vida desse homem uma mulher cristã. Uma mulher que se diz cristã. Ela fala o cristianismo com bastante fluência. Ela conhece umas passagens da Bíblia, ela conhece como é a igreja, ela de repente frequenta ou frequentou a igreja. E ela tá lá, e ela aparece na vida dele, e ele começa então, de repente eles começam a trabalhar juntos por algum motivo, né? Ela é colocada então num cargo que ela vai então trabalhar com ele. E eles começam então, porque estão sempre juntos, eles começam a ficar cada vez mais amigos. E aquilo não parece tão certo para ele, mas afinal de contas, ele é cristão e ela também é uma menina cristã, ela também conhece a palavra, então ele acha que ele está numa situação mais ou menos garantida, que aquilo não vai ter problema, que sim, eles estão ficando um pouco mais amigos do que eles deveriam, mas tudo bem. E aquela amizade vai crescendo e às vezes até a própria menina, quer dizer, aquela própria mulher que está nessa vida desse homem, que está trabalhando junto com ele, ela olha para aquela situação e fala, bom, ele é casado, né? Sei, não é muito certo eu estar numa super relação, ser tão amiga assim de um homem que é casado, mas afinal de contas ele também é cristão e a gente está trabalhando, então não tem nada a ver, pode ser, a gente continua.
E aquela amizade vai crescendo, e daí ele vai fazendo um comentáriozinho aqui, outro ali sobre a vida pessoal dele, ele dá uma reclamadinha sobre a mulher dele, e aquela mulher vai ficando super atraente para ele, porque afinal de contas, aquela não é uma mulher com a qual ele vive há muitos anos, ele não conhece todos os defeitos dela, e daí ele vai começando a se apaixonar por ela e vai fazendo um comentáriozinho meio negativo com relação à mulher dele aqui, outro ali. E daí aquela coisa vai ficando cada vez mais íntima, eles vão ficando super amigos. E afinal de contas, a mulher dele tem esse defeito e aquele, e ele vai procurando cada vez mais defeitos. E a mulher, quer dizer, a amiga dele, a nova amiga, né, a companheira de trabalho dele, vai ouvindo e vai falando, puxa vida, coitadinho, afinal de contas, né, que mulher ruim que está fazendo isso e aquilo. E todo mundo vai sentindo que aquilo não está muito certo. Quando ele vai ver, ele já está escondendo também da mulher dele, que aquela outra mulher que trabalha com ele é bem amiga dele. Mas as coisas vão indo assim. E daí aquilo se torna, então, um caso, e eles começam a ter um relacionamento, e as coisas vão indo e vão seguindo, e de repente ele pede o divórcio para a mulher dele, que foi a mulher dele durante a vida inteira, de repente estão casados há 20 anos, já tem filhos, e ele sabe, ele sempre soube que aquilo é completamente errado, inclusive ele já aconselhou vários amigos que não, que eles têm que andar no caminho de Deus, e ele sabe, sempre soube daquilo, mas naquela situação ele vai caindo e vai ficando uma coisa cada vez pior. Daí sabe o que acontece? Daí ele se divorcia. E daí ele começa um relacionamento, esse relacionamento então com essa outra mulher, ele começa a de repente morar junto com ela e eles estão lá morando juntos, ela também sabe que aquilo não estava certo, ela sabe que o divórcio não é uma coisa certa, mas afinal de contas, ela já está afastada da igreja também há um tempo, e ele também daí se afasta de uma vez da igreja, e as coisas vão indo, só que aquele relacionamento começa, e depois de um tempo, então aquele relacionamento começa a entrar num cotidiano, e ele vê qual é a real daquilo. Ele começa então a ver os defeitos daquela nova mulher, e ela também começa a ver os defeitos piores ainda daquele homem. Porque que os dois sabem que foi uma grande falta de caráter dos dois lados, eles começaram aquele relacionamento, os dois sabem. Mas o diabo foi contando uma mentira durante todo o tempo. Para o homem ele falava, afinal de contas, ela é só sua colega, afinal de contas, ela é uma mulher cristã. Olha, afinal de contas, ele é um homem cristão, mas também ele está passando por uma fase, olha só essa mulher que ruim que é, essa esposa dele não é tão legal. Ela vai contando uma mentirinha para cada um. Para a ex-mulher dele, o diabo vira e fala, olha só, você está feia, você é chata, você está horrorosa. É lógico que ele não te quer mais. Também, né? Olha como é que você já está. Você merece isso mesmo que você está vivendo. Porque você tem esse ou aquele defeito e aquelas coisas que a pessoa achava que não eram tão legais nela, elas começam a crescer na cabeça dela. E assim o diabo vai contando as mentiras para cada um deles. Depois de um tempo desse novo relacionamento, daí os dois já viram, né, todos os defeitos que eles tinham, e daí o diabo chega para esse homem e fala, olha só, tá vendo? Você destruiu o seu casamento, seu adúltero. Você não presta. A vida inteira você soube que isso era errado e você foi lá e fez. Você não vale nada. Você não vale absolutamente nada. Chega para essa mulher, para essa que então era amante, se tornou então a namorada, a mulher, e fala, olha só, você não presta, você não vale nada. Sabe aquilo que sempre falaram das mulheres da vida? Você é mais uma. Tá vendo? Olha aí você. Daí ele começa a acusar. Ele começa a acusar todo mundo. Ele chega para os filhos desses que eram um casal, então, e fala aí, teus pais, isso aí o teu pai, a vida inteira ele ficou pregando para vocês, falando de Deus, falando de Deus. Olha aí, ó, olha que hipocrisia. Aquilo lá que você via na igreja, isso é tudo hipocrisia, teu pai é hipócrita. Tá vendo? Lembra, aí, ó, isso aí é tudo hipocrisia, isso não vale nada. Aqueles teus amigos, ó, os pais dos teus amigos que nem na igreja estão muito melhores, são muito melhores, porque pelo menos hipócritas eles não são. O negócio, eu acho que nem esse negócio de Deus não vale nada.
Tá vendo? As pessoas são hipócritas, elas são todas assim, teu pai é mais um também. E assim ele vai contando uma mentira para cada um. O diabo faz exatamente isso, ele é sutil. Ele não vai pegar e te colocar uma coisa que você olha e fala, nossa, que horrível. Nossa, que horror. Ele vai te colocar uma coisa que você fala, ah, ok, tá tudo bem, não tem problema. Isso aqui tá tudo certo. Você sente que tem alguma coisinha de errado aqui, outra coisinha de errado lá, mas afinal de contas, mas apesar de, mas né, até que não vai ter problema só uma vez, não tem problema. Né? Ah, só isso também é assim mesmo, isso faz parte. E assim o diabo destrói toda uma família. Uma família destrói uma outra mulher também, porque essa mulher vai ficar se sentindo uma porcaria, né? Ela vai saber que ela fez uma coisa errada, entendeu? A ex-mulher também vai ficar se sentindo super mal, os filhos ficam se sentindo super mal, sem uma família, eles falam isso aqui não valeu de nada, eles podem começar a achar que tudo que eles ouviram era uma mentira. Então é assim que o diabo age. Ele não vai te mostrar no meio da tua cara como as coisas são. Ele vai sempre te contar as mentiras. Ele vai sempre agir de uma maneira muito sutil. Efésios 6,12 diz: pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas. Isso é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente esse mundo de escuridão. Saiba, o diabo tem um plano para cada um de nós. Por isso, a gente tem que ter humildade de saber que a gente tem que estar sempre olhando para as nossas coisas, sempre estar buscando a Deus e pedindo para Ele mostrar as coisas erradas que a gente está fazendo, ou de repente nos enganos que a gente pode estar caindo, porque todo mundo está suscetível ao erro. Bom, pessoal, por hoje é só. No próximo programa a gente vai continuar falando de quais são as características do inimigo. Eu espero que vocês tenham gostado. Então curtam, compartilhem, comentem e se inscrevam no nosso canal. Até a próxima!